já deu um abraço nessa pessoa linda que está perto de você, nesse pastor? Dá um bom dia. Isso. Profetiza a bênção na vida desse pastor. Uma manhã de bênção, de vitória. Aleluia. Aleluia, aleluia. Ele nos ama. Ele nos ama. Ele te ama. Diga isso, Ele te ama, Ele te ama. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Quando nós só tínhamos o nosso pecado para oferecer, mesmo assim Ele nos perdoou. Mesmo assim Ele te perdoou. Que amor é esse? Era sem pecado e tinha tudo para sermos condenados, mas Ele não nos condenou. Ele não nos condenou. Ele não te condena. Aleluia. Vamos louvar. Feche os seus olhos, feche os seus olhos. Medite nessa letra. Comido no chão, ouvindo os fariseus ali falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra Ele pegou pra me apedrejar. Ouça, ouça. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou. Ele te ama. Ele te ama, Ele te ama. Diga isso, com uma frase atira a pedra em quem nunca pegou. Ele me perdoou. Ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Levante as suas mãos. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou. Olha o que Ele fez por nós. E os meus pecados levou. Diga isso, apenas isso. Eu só tinha os meus pecados. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou.
nesta manhã. Presente aqui nesta manhã. Declare isso, declare isso. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua, você é morada. Hoje é sua, você é morada, você é morada. Você é habitação de Deus. Você é uma imagem e semelhança. nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Ele faz tudo de novo. Ele faz tudo de novo. Quem é esse? Levante as suas mãos. Que era sem pecado e não me condenou. No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse? Que era sem pecado e não me condenou. No lugar da morte, o Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados eu não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma busca E nada completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. minha vida foi transformada. Minha vida foi transformada. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Adore a Deus por alguns segundos. Aplauda ao Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Querido pastor, nós estamos aos pés do Senhor. Sabe que um dia Jesus disse: vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Claro que a gente está condicionado a falar esse versículo bíblico para os pecadores lá de fora. Mas vira uma chave na sua mente e ouça Jesus dizendo para todos nós, porque muitos de nós estamos assim, cansados e sobrecarregados, e é uma experiência diária.
de você vir a Jesus diariamente, deixando com Ele os seus fardos, seus pesos, toda a sobrecarga, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Nós estamos aos pés do Mestre. Aproveite esse momento para você colocar para Ele, diante dEle, às mãos dEle, tudo aquilo que se constitui em peso, em fardo, em frustração, em decepção, em cansaço. Derrame a sua alma perante o Senhor. Derrame a sua alma perante o Senhor. Tem perdão para você, tem graça, tem bondade, tem misericórdia, tem uma mesa posta para você, tem uma botija de água, tem pão para você se alimentar, porque a sua jornada é longa, a sua jornada ainda é longa. Coma e beba, porque você ainda tem uma longa jornada. Ore com 2 ou 3 colegas aí, você, irmão, irmã. Ore com 2 ou 3 colegas também. Ore aí, ore um pouquinho aí, junte-se. 3, 4. Tem um momento de comunhão, um momento de oração.
Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Diga mais uma vez. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Aleluia. Deus vai falar conosco agora pelo servo pastor Josimar de Oliveira. Pastor Josimar é pastor da nossa igreja em Campina Grande, Paraíba. Homem de Deus, tem servido também aqui no Conselho Geral, em outros momentos, e nós temos alegria em ouvi-lo, porque é um instrumento poderoso de Deus, profeta de Deus, e nós o recebemos assim como tal nesta manhã. Pai, usa o teu servo, pastor Josimar, fale ao nosso coração de uma maneira especial. O Senhor sabe o que nós precisamos ouvir. Usa a boca do teu servo com graça. Nós dependemos de ti. É assim que oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Paz do Senhor, queridos. Podem sentar, fica à vontade. É com temor e tremor,
mas com muita alegria no coração que eu estou aqui. Primeiro, uma consciência que estou diante do Senhor e com os meus irmãos. E eu quero convidar a todos a abrir a sua Bíblia no livro de Ruth, capítulo 1. E eu gostaria de compartilhar a respeito da comunidade que cura e faz crescer relacionamentos marcados pelo amor. Ruth, capítulo 1. E eu queria ler a partir do versículo 6 ao versículo 17. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para a sua terra. Assim, ela com as 2 noras partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltava para a terra de Judá, disse-lhe Noemi: vão, retorne para a casa de suas mães. Que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada um de vocês encontre graça no lar do outro marido. Então deu-lhes beijos de despedidas. Mas elas começaram a chorar alto e disseram: não, voltaremos com você para junto do seu povo. Disse, porém, Noemi: voltem, minhas filhas, porque viriam comigo. Poderia eu ainda dar-te filhos, ainda de ter filhos que viessem a serem seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão, estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse essa noite, e depois desse à luz filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum. Minhas filhas, para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi a aconselhou: veja, sua cunhada está voltando para o seu povo e para o Deus, o seu Deus. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo para que te deixes e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei, onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo o rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Essa é uma das mais belas histórias do cânon sagrado. Essa história, se for levada às telas do cinema americano, ela vai assustar as grandes produções de Hollywood. Aquelas produções que estão em busca do Oscar terão dificuldades para dormir quando se depararem com essa história na tela. A história do livro de Ruth certamente passaria no tapete vermelho e levaria a estatueta do Oscar com facilidade. E nessa saga não existe coadjuvantes. Todos os autores e atores desta saga têm seu lugar de destaque e de beleza. O livro de Ruth
é uma narrativa tecida entre prosas e versos. Um dos mais belos textos das Escrituras Sagradas. Alguém disse que Ruth é semelhante a uma bela e nobre joia de grandeza, lapidada pelas mãos do próprio Deus e incrustada no cânon sagrado. O livro de Ruth é um espelho. É um espelho com 4 telas e 85 versos, onde o leitor tem a oportunidade de lê-lo de forma silenciosa, e nessa leitura se conseguir enxergar o tecido com o qual é tecida a alma humana. É possível, na leitura do livro de Ruth, o leitor ouvir os soluços da própria alma. Esse texto, ele nos fala de várias situações, mas acima de tudo é a história de todo ser humano. Todos nós estamos inseridos na história contada no livro de Ruth. É uma história de migração, é uma história de medo, é uma história de fuga, é uma história de perdas, é uma história de lutos, de viuvez, de lágrimas, de amparo e recomeço. É nele que o leitor consegue ouvir o soluço da própria alma e perceber os canais lagrimais por onde passam as dores da nossa alma. Ele é como um bálsamo em tempos de sequidão, aqueles que desejam encontrar as águas e vão pelo faro do cheiro das águas. Mas o curioso é que o texto do livro de Ruth, diferentemente de outros textos sagrados, como por exemplo o livro do profeta Zacarias, onde existe um trânsito enorme de seres, de dimensões celestiais, de visões, onde anjos aparecem, onde existe as manifestações de seres angelicais. Diferentemente, o livro de Ruth é composto de seres humanos. Tudo que tem no livro de Ruth são pessoas. E aí nós observamos que tudo que há nesse livro são pessoas. E no livro de Ruth não encontramos o templo, nem sacerdote, nem profeta, nem levita. No livro de Ruth não encontramos cerimonial, não encontramos anjos e nenhuma expressão, assim diz o Senhor. Tudo o que encontramos são pessoas humanas. Não existe nesse texto uma espiritualidade transcendental, como em outros textos sagrados existe, que são marcadas por dimensões angelicais, mas sim seres humanos que estão ali. Quem de nós não já ouviu a expressão que alguém tenha falado? Infelizmente, somos humanos. Será? Será que não fomos criados para sermos exatamente humanos? Os nossos primeiros pais tiveram contato no Éden com alguém que falou para eles que não valia a pena ser unicamente humanos.
eles precisariam ser divinos, porque ser humano não era suficiente. Possivelmente até hoje, carregamos ainda um sentimento de que ser somente humano não vale a pena. É preciso percebermos aqui que o contato que os nossos pais tiveram com a serpente tenha tocado no nosso DNA e tenha alterado-nos de tal maneira que a gente tem uma dificuldade em receber e em viver a nossa própria humanidade. Estamos diante de uma família que emigrou de Belém para Moabe. Tudo que restou desta migração foram 3 sepulcros e 3 viúvas. A judia Noemi se encontra agora albergada, porque a morte pôs uma tornozeleira no tornozelo da sua alma. E ela está agora vivendo em volta de um velório sem fim. E olhando para 3 túmulos, sem nenhuma perspectiva e sem nenhuma possibilidade de recomeço. Assim se encontra Noemi, olhando para suas 2 noras, Ruth e Orfa, e 3 túmulos, debaixo de um profundo luto e de uma dor sem fim. Noemi está sequestrada e condenada, sem nenhuma possibilidade de recomeçar. Mas ela ouviu uma notícia, que em Belém tinha pão, e Deus visitou o seu povo. Quando a Noemi ouviu que em Belém tinha pão, a notícia impactou essa mulher. E a primeira coisa que a notícia fez em Noemi é que pôs ela em pé. Noemi pôs-se em pé, decidida a voltar para Belém. Deus estava tirando a judia Noemi do lugar da dor, para depois tirar a dor de dentro dela. Ela convoca as suas noras e comunica-lhes que vai retornar a Belém, a casa do pão, porque ela ouviu que Deus visitou Belém, de um lugar de onde ela havia fugido. E em Moabe tudo ela havia perdido. Mas a notícia libertou a alma de Noemi. E ergue ela, e põe ela em pé, e convoca as suas noras, que as mesmas se dispõem a acompanhá-la. E ali naquele momento, Deus estava tirando Noemi do lugar da sua dor. O velório estava sendo encerrado e um novo tempo começava na vida dessa mulher. E ela convoca as suas noras e com afetos e beijos elas marcam um novo tempo. Ruth e Orfa garante que lhe acompanhará. Mas Noemi tem consciência, a notícia,
gerou em Noemi profunda consciência de quem ela era naquele momento. E ela não tem medo de falar sobre ela mesma ali. E ela diz para as suas noras: não vale a pena vocês me acompanharem, porque eu estou fora do mercado dos afetos e não tenho nada para lhes oferecer. Mas parafraseando a fala dessa mulher, é como se ela dissesse às suas noras: não se preocupem comigo, porque eu vou retornar, mesmo sendo já velha, carregando uma imensa dor e as minhas rugas. Eu sou uma mulher desassombrada agora, porque a notícia mudou a minha vida e a minha história. Eu vou seguir o caminho em direção a Belém. E um dia eu passei com Elimeleque, meu esposo, Malom e Quilion, e hoje eu volto sem eles. Mas os fantasmas dessa viagem não me assustam, porque a notícia transformou. E eu sei que tem pão em Belém, e Belém é o meu lugar. Em certa altura da viagem, Noemi parece perceber um desconforto em Orfa. E a notícia, pois, gerou uma elegância na alma desta mulher. Uma mulher que antes estava encurvada, enlutada, em volta de 3 túmulos e de um velório sem fim. Elegantemente, ela chama a órfã e diz: vem cá, filha, vem cá, me dá um beijo, pode beijar, e pode voltar. Órfã, eu sou livre. Você não me deve nada, filha. Não te preocupes. Entre nós não fica marcas, não fica dores. Me abrace, deixa eu lhe abraçar. Volta para o seu povo. Ruth, pode também. A notícia me afetou e eu sou livre. A Ruth disse: eu irei contigo, aonde tu fores eu irei, onde pousares eu pousarei, o teu Deus será o meu Deus, e o teu povo será o meu povo. Meus irmãos, quando nós observamos esse texto, uma das primeiras lições que nós aprendemos é que existe nele uma oposição à cultura do abandono. Eu queria trazer para você e para mim, nesta manhã, que nós somos uma comunidade e não um bando. Se algum de nós for ferido e cair, nós vamos lhe pegar e vamos carregar até que você se restaure. Mas você não será deixado aos predadores, porque nós somos uma comunidade e não um bando. A Ruth disse: eu irei contigo. Uma das grandes marcas do século presente pode ser considerado também
a marca do abandono. Porque seres humanos se sentem descartados desde a infância até a velhice. Se fôssemos dar um outro nome ao livro de Ruth, nós chamaríamos de cuidado. O livro do cuidado. Irmãos, a cura, ela está embalada no cuidado. O cuidado é a embalagem da cura. Não existe cura sem que antes exista cuidado. E aí, a Ruth olha para a sua sogra e diz, com a expressão da sua alma: eu vou cuidar de você. Eu vou contigo. Não interessa o que vai lhe acontecer. Não interessa onde nós vamos chegar. A consequência não interessa. Eu vou cuidar de você. Uma história protagonizada por seres humanos. Nessa história que eu já falei, não aparece o templo, ritos, sacerdotes, culto, igreja. Não aparece qualquer forma de espiritualidade. Tudo que aparece são seres humanos. Essa família fora tomada pelo medo. Seus sonhos se dissiparam. A morte chegou. E tudo que restou foram túmulos e viúvas. E essas mulheres agora estão em direção a Belém. Ao chegar em Belém, Noemi é reconhecida pelas suas antigas vizinhas. Um grande rebuliço aconteceu em Belém, quando Noemi chegou com a sua nora Ruth. Ela havia perdido tudo. E a sua dor era legítima. E o que me chama muito a atenção é que quando Noemi chegou em Belém, a cidade se comoveu e suas vizinhas a cercaram. Não para explorar a sua dor, e muito menos para silenciá-la. Deus havia tirado Noemi do lugar da dor, e agora precisava tirar a dor de dentro dela. Havia fartura em Belém, e onde há fartura, não se olha para as rugas, nem as perdas. Ao chegar em Belém, a Noemi me falou para as suas amigas: não me chamem Noemi, porque daqui eu saí rica. Eu levei os meus tesouros, e eu voltei pobre. Eu proponho que vocês me chamem de Mara, porque eu estou velha e voltei viúva, cheia de dor. Suas amigas a cercam. E em um profundo silêncio, é como se elas estivessem dizendo para Noemi: pede qualquer coisa para nós.
Se você quiser braço, nós temos. Se você quiser abraço, nós te damos. Se você quiser pão, nós temos o trigo novo da colheita. Mas não pede para nós chamarmos você de Mara. Porque você será sempre a nossa Noemi. Nós não vamos perguntar para você onde ficou Elimeleque, o que aconteceu com Malom, nem com Quilion. Nós não estamos olhando para as suas rugas, nem para o teu luto. Você é Noemi. Você é bem-vinda entre nós. Porque aqui é casa do pão, é lugar da fartura. E nós estamos aqui para te amparar. Nós sabemos, e há uma possibilidade, os seus sonhos se frustraram. Nós não estamos para julgar a sua decisão. O dia que você migrou para Moabe com seu marido Elimeleque, nós estamos aqui para te amparar. Nós queremos ser um instrumento de cura para você. As mulheres moabitas, se estivessem, as mulheres de Belém, se estivessem em tempo de escassez, poderiam dizer: olha, Noemi chegou pobre, sem nada. Ainda trouxe uma viúva moabita com ela. Mas aquele era um tempo de fartura. Belém estava em festa. Era o tempo da colheita. Elas foram recebidas com alegria pelas suas amigas e vizinhas. Essa pode ser também a nossa história. Eu gostaria de fazer uma aplicação para nossas vidas nesta manhã. Primeiro nós precisamos desistir do nosso senso de onipotência e saber que a vida humana ela é atravessada por medos, por dores, por fugas e por decisões equivocadas. Nós não temos a obrigação de sermos divinos, mas termos a alegria de sermos humanos, porque é nessa humanidade que a graça de Deus se derrama e o seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Às vezes nós somos levados a negar as nossas dores e não viver os nossos lutos e não admitir as passagens pelos nossos vales e suplantamos as realidades à nossa volta. Não é para isso que nós fomos criados. Nós fomos criados para sermos humanos, e os humanos vivem de perdas, de lutos
e de dores, mas há um Deus que tem uma notícia para cada um de nós. Eu quero dizer a você, pastor, que o CRM é a bela notícia de Deus para o seu ministério. E esses dias aqui, é Deus dizendo para você e para mim: tem pão em Belém, tem pão para a sua família, tem pão para você, para o seu ministério, tem pão para a sua igreja. E quando somos tocados por essa tão nobre notícia, a primeira coisa que acontece em nós é que a notícia nos põe em pé. E ela nos põe em pé em direção à casa do pão. E em direção à casa do pão, Deus começa a nos tirar do ambiente onde nós estamos sequestrados. Eu não sei quantos túmulos tem no teu ministério. Eu não sei quantos anos você está fazendo um velório. Eu não sei quantas pessoas você teve que sepultá-las. Quantos sonhos foram sepultados. E você ficou em volta desses túmulos fazem anos. E você está sob a custódia dessa geografia de sofrimento e de dores, onde parece que o velório não se encerra, e o seu ministério parece algemado a um acontecimento que te feriu, que te machucou. Mas eu vim dizer a você nesta manhã que tem pão para você, que Deus tem um tempo novo para a sua vida, que a casa do pão te espera. E eu quero te dizer que a notícia te põe em pé. E Deus te trouxe a esse lugar para remover você do lugar da dor. Eu não sei onde é a tua dor. Onde estão os sepulcros? Se você tem vivido as sombras de um cemitério de frustração, de tristezas, de sentimentos de amargura e abandono, a notícia te põe em pé. E a notícia faz você viver de agora em diante desassombradamente. Você vai voltar para a sua casa, para o seu campo, para a sua igreja, sem medo dos fantasmas. A Noemi disse para as suas noras: fiquem tranquilas, porque eu vou fazer a mesma travessia, sem medo dos fantasmas da história, por causa da notícia que eu ouvi. A segunda aplicação eu quero fazer: quem é órfã na sua vida? Foi alguém que prometeu te ajudar. Foi alguém que garantiu que ia com você. Foi alguém que deu segurança que estaria do teu lado. E você se sentiu traído depois, quando o órfão te abandonou. A notícia hoje aqui
vai gerar elegância na sua alma, para olhar para quem te deixou e dizer: me dá um beijo e um abraço, segue o teu caminho, porque eu sou filho da casa do pão. Eu não sou filho da dor. Você não é filho da decepção, nem da amargura, nem do abandono. A Noemi está dizendo: órfã, filha, vem cá. Eu sei que você não está com disposição de ir para Belém, porque também não é fácil para você ir para Belém. Me dá um beijo e segue, e vai o teu caminho, porque eu sou livre, eu sou uma mulher sem dívida, e quero que você saia de perto de mim, sem nenhuma dívida comigo. Quem é a órfã no seu ministério? Hoje aqui pode ser feita uma elegante despedida da órfã. Permita que órfã vá, porque Deus vai fazer surgir um novo protagonismo na sua vida. Quando órfã foi, Ruth surge com um maravilhoso protagonismo agora na vida de Noemi. Deus tem alguém e situações e meios para fazer surgir no seu ministério, pastor. Deus tem uma estação nova, Deus tem um tempo novo, Deus tem alguém ou algo como Ruth foi no ministério da vida de Noemi. Vai surgir para você um novo protagonismo para a glória do nome do Senhor Jesus. Aceite a decisão da órfã para poder Ruth assumir um papel extraordinário na tua vida. Deus tem mecanismo de transformação. Deus pode contar uma nova história no teu ministério, na tua casa, na tua família. Ela diz: eu vou com você, nem a morte vai me separar de você. Chegaram em Belém. Estamos em Belém. Aqui é Belém. Aqui é casa do pão, lugar da fartura. Em Belém, nós não estamos para ver as rugas uns dos outros. Se você quiser que nós temos abraço para lhe oferecer. A Noemi disse: me chamem de Mara. Suas vizinhas disseram: não. Pede para nós qualquer coisa. Pede para nós qualquer coisa. Mas de Mara nós não iremos lhe chamar. Ela não foi silenciada. Ela chegou lá com a dor e ela precisava falar. E ali, uma comunidade que cura estava ouvindo ela. Fala, Noemi. Nós não iremos lhe perguntar o que aconteceu com Malom, com Quilion. Se um dia você quiser falar, você fala o que aconteceu com Elimeleque. Nós não iremos perguntar. Fala, porque nós queremos te ouvir, a tua dor. Ela disse: daqui eu saí rica e voltei pobre. E assim as suas amigas a cercam. E Deus cura Noemi ali. Não é fácil. Não é fácil ouvir pessoas.
Mas eu vindo que a cura vem. Elas ouvem a Noemi. E a viúva que saiu do lugar da dor, agora é livre da grande dor do luto e da perda. Elas estavam dizendo: você não é amarga, você é a nossa amável Noemi. Pastor Wesley, uma parte do som da sua voz ficou lá em Moabe, mas você é o nosso Wesley. Pode falar que nós queremos te ouvir. Você é o presente de Deus para nós. Nós te abraçamos, porque aqui é a casa do pão. Nós não estamos aqui olhando para as rugas do teu ministério, as rugas do seu casamento, as rugas da sua família. Estamos aqui para te abraçar, para dizer que tem o pão novo da colheita nova, venha. E nós estamos para te abraçar. Ruth foi ao campo respigar o resto para trazer para sua sogra grãos, para trazer para a sua sogra. E o Deus Todo-Poderoso, costurando a história, as mesmas sobras do campo de Boaz que Ruth colhia, Deus pegava as sobras da prostituta Raabe, que era Boaz, e a sobra da própria moabita Ruth, para construir a história da redenção. A triste viúva Noemi, que esteve em Moabe, sepultou os seus filhos e seu esposo. Agora em Belém, com a moabita Ruth, Deus pega o resto da Raabe, Boaz, e os restos de Moabe, e constrói a história da redenção. Ruth casa-se com Boaz, gera um filho chamado Obed. Obed gera um filho chamado Jessé. Jessé gerou Davi, bisneto da moabita Ruth. Aleluia. Meus irmãos, e nenhuma história de uma dinastia ou de um império, sejam egípcios, assírios, babilônicos, medo-persa, grego e romano, aconteceu o que aconteceu na casa do pão. Em nenhum império de dinastia, os reis eram ungidos em grandes palácios, na presença de grandes convidados.
Mas na casa de Jessé, o profeta Samuel ungiu um bisneto de Ruth, da moabita Ruth, como rei de Israel. O homem segundo o coração de Deus tinha o sangue da moabita Ruth. Eu imagino Davi chegando em Jerusalém, trazendo a arca da aliança. Depois de um tempo, ele trazendo a arca da aliança, dançando. E quando desprezado por Mical, ele disse: é perante o Senhor que eu me alegro. A Mical desejou que Davi entrasse em Jerusalém com a arca, mas ele como rei. Mas ele entrou como um adorador. Bendito seja Deus por isso. Querido pastor, eu gostaria de encerrar esse momento convidando você a construir uma praça. Neemias, quando veio da Pérsia e chegou em Jerusalém, estava tudo em ruínas. E ele trouxe a missão de reconstruir os muros, tampar as brechas. Colocou as portas. Quando Esdras chegou com o livro da lei, eles já haviam construído uma praça. Uma das coisas mais belas de uma cidade é uma praça. E uma praça, para ser construída, tem que ter o melhor terreno da cidade. É o lugar mais caro da cidade. É uma praça. Construir uma praça. Diz a Bíblia que Esdras colocaram um púlpito e Esdras, de frente para a praça, ele leu o livro. Hoje Deus nos chama: saia da sombra do cemitério e venha para a praça. Venha para a praça. Domingo à noite, quando você chegar na sua igreja, você vai abrir essa Bíblia que está na sua mão aí, à luz da praça, e você vai pregar de frente para a praça, porque você não é um homem dos cemitérios, você é um homem da praça. Bendito seja Deus por isso. Deus nos dará a oportunidade hoje aqui. Encerre o velório daquilo que não deu certo. Encerre o velório das coisas que te machucaram. Ponha-se em pé hoje em direção a Belém. Porque Deus está tirando pessoas aqui do lugar da dor. Ele vai tirar a dor de dentro de você. Encerra o velório de forma elegante. Se despede da órfã e deixa que o novo protagonismo surja na tua vida e na sua história. Em Belém tem pão, porque a redenção de Deus agora estava no colo de Noemi
e tem um novo tempo na tua vida. Deus costurou a história, e Deus pegou os restos da história e construiu a mais bela história, que é a história da redenção. E a história da redenção passou pelos canais da viuvez, do luto, da dor, passou por uma moabita, porque Deus é soberano para mudar você. Você voltará para a sua cidade cheio de graça e de vida, cheio de esperança, cheio de poder. E você comeu na mesa de Belém. Glória a Deus por isso. A história redentora agora estava no colo da viúva Noemi. E milhares de anos após, uma menina em Nazaré foi visitada. Foi visitada. E na terra de Noemi, na saga de Ruth em Belém, Maria se encontra em uma noite em Belém. E dentro de uma cocheira, Deus pôs o pão. Deus pôs o pão. Come, come. Deus pôs o pão para nós. O CRM é uma grande cocheira de Deus, pastor Nésio. E aqui Deus põe o pão. Coma o pão, pastor. Come o pão. Quero convidar você a ficar em pé. Nós vamos acender a lâmpada da praça. Vamos acender a praça. Aleluia por isso. Vamos inaugurar a praça. Aleluia por isso. Neemias reconstruiu Jerusalém em 52 dias. Sambalate quis assustá-lo, tentou assombrá-lo, mas era um homem desassombrado. Louvado seja Deus por isso. Volta para o teu campo sem assombração, sem medo. Vai, segue. Deus vai surgir, fazer surgir um novo protagonismo do seu ministério, um tempo de graça. Tu vai chegar com as mãos cheias aqui no próximo ano. É a colheita, é a respiga de Deus para você. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Você vai sair das sombras dos sepulcros hoje, e nós vamos inaugurar a praça. Domingo à noite, você chegar na igreja, você vai abrir a Bíblia debaixo da luz da praça e vai dizer: irmãos, aqui agora tem uma praça. Aqui nós cantamos, nós nos abraçamos, nós nos perdoamos, nós nos alegramos, nós repartimos o pão, nós cuidamos, nós protegemos, nós abençoamos, nós vivemos. Pastor Nésio, vamos acender a luz da praça. Vamos inaugurar a praça. Esdras trouxe o livro. Quando chegou, a praça estava pronta. Ele abriu o livro em frente à praça e leu o livro. O povo se alegrou, aplaudiu, ficou em pé. Todo mundo celebrou. E diante da praça, ouviram a leitura do livro o dia todo. Foram para casa, fizeram festa, comeram e fizeram uma festa de 7 dias.
Vamos inaugurar a praça. Seu lugar não é no cemitério. Acabou o velório. Troca de roupa. Segue. Dá um beijo em órfã. Dá um beijo em órfã. Deixa ela seguir. Deixa um novo protagonismo no teu ministério acontecer. Manifestações de Deus virão. Vamos acender a luz. Estenda a mão para cá. Estenda a mão para cá. Vamos acender a luz. Ouve-se a voz sobre as águas. Troveja, ó Deus. Aplauda o Senhor. Glória. Troveja, ó Deus, da glória. Sim. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Despede chamas de fogo. A sua voz é majestosa. Sim, o Senhor troveja sobre as muitas águas. Eu quero dar oportunidade para você orar com alguém que você ainda não orou nesse CRM. Junte-se aí a alguém, a 2, 3 pessoas. Ore com alguém que você ainda não orou. Era Sholibahamas. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome
nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poder. O teu nome é sobre todos, e os anjos clamam santo, toda a criação santo, exaltado és, santo, santo pra sempre. Quem foi perdoado? Quem foi perdoado? Quem foi perdoado e redimido foi, cantando ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome, cantando ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre. Toda a criação santo, exaltado é, santo, o teu povo canta, santo, se ao Rei dos Reis, santo, tu sempre serás, santo, santo pra sempre. O teu nome, diga isso. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, o teu nome é sobre todos os tronos e domínios, os tronos e domínios.